Graças a Paz, amados, vamos iniciar agora mais um Instrução Cast e hoje, em especial, é o primeiro episódio da série Mulheres Fortes. Nós vamos falar de algumas mulheres da Bíblia, que são mulheres que foram fortes por causa das suas atitudes, das suas ações e reações mediante aquilo que elas estavam vivendo. É com base no nosso livro Como o Grão de Mostarda. Se você ainda não leu, adquire o seu. E no capítulo 5, nós falamos das mulheres fortes. E hoje nós vamos iniciar esta série sobre estas mulheres fortes aqui no Instrução Cast, falando sobre o personagem Ruth. Que é um personagem muito conhecido, uma história que nos ensina muito. O personagem que vamos falar é Ruth, e a história bíblica diz que houve fome na terra, e certo homem de Belém foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E esse homem veio a falecer, e sua esposa foi deixada com os seus 2 filhos, os quais eles se casaram com mulheres de Moabe. E uma delas era Ruth, com quem nós estaremos aprendendo sobre a oportunidade de um recomeço com Deus. Esse é o tema deste Instrução Cast. Aprendendo com Ruth sobre a oportunidade de um recomeço com Deus. É porque diz a história bíblica que esses 2 rapazes, filho de Noemi, eles também vieram a falecer, assim ficando 3 mulheres viúvas. E já passado 10 anos que estavam em Moabe, veio a notícia de que Deus voltou a abençoar seu povo. Isso fez a sogra de Ruth desejar retornar para Belém de Judá. E no meio do caminho, ela percebe o quanto seria difícil para suas noras, já que eram viúvas e estrangeiras e não estavam nada bem financeiramente. Provavelmente seriam rejeitadas por causa dos costumes e leis as quais tinham o povo de Noemi. Por este motivo, ela falou para elas voltarem para a casa dos seus pais. E uma delas, que era órfã, ela volta. Ela aceita o conselho de Ruth e volta porque viu que era mais sensato, devido às possibilidades a qual esperava por ela. Porém, Ruth, ela diz, não insista, porque a partir de agora, o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, ao fazer essa aliança, ela estava se colocando nas mãos do oleiro para ele reconstruir sua história. A história bíblica vai continuar dizendo que ela foi com sua sogra e, chegando em Belém de Judá, não tinha muitas opções de trabalho, mas ela não questionou e foi fazer o que podia, catar o que caía da colheita, algo pequeno, pouco, mas o dono da seara estava vendo a fidelidade dela, mesmo no pouco. E quando o dono da seara vê que você é fiel no pouco, aqui já fazendo uma aplicação de Deus como dono da seara em nós, que ele vê que você é fiel no pouco, aí que ele vai perceber que você está pronto para que ele possa te colocar no nível maior, no próximo nível, que ele tem para a sua vida. Ruth, ela aproveitou a oportunidade e teve um novo início com Deus. Ela passou por cada fase de um recomeço, todos os recomeços ele tem várias fases, e ela passou por cada fase, que nós chamamos de processo. Ela passou por cada fase com fidelidade, sendo fiel a Deus, e Deus honrou poderosamente, porque ela vai ter um filho, e o qual será chamado de Obed, que significa deu tudo certo. No final da história de Ruth, ela pôde dizer, deu tudo certo. Mesmo que estava num ambiente de luto, de perda,
mas Deus reiniciou a história dela através de uma atitude que ela tomou, né, fazendo uma aliança com Deus, né? Então, por Ruth, nós aprendemos alguns passos para recomeçar depois de uma perda, depois de perda de um ente querido, e também como agir diante de uma situação financeira que foi quebrada por causa de uma crise, né, a qual ela estava vivendo. Vamos ver os 3 passos que Ruth deu para recomeçar depois das crises que ela passou. Primeiro, permitir que Deus fique na frente de tudo, guiando os seus passos. Porque nada melhor do que confiar os seus caminhos a quem já conhece o seu futuro. Para isso, é necessário fazer uma aliança com Deus, para que o Espírito possa guiar seus passos. Segundo, entender que quando Deus der a oportunidade de um recomeço, não é somente para o seu benefício, mas sim para que outras pessoas que estão na mesma situação possam também ser abençoadas. Foi isso que aconteceu com Ruth. Deus beneficiou ela e ela beneficiou a sogra dela, que também estava na mesma situação que ela. E isso agrada muito o coração de Deus, né? Quando Deus te abençoar, é para que outras pessoas também possam ser abençoadas através de você. Temos que atualizar isso na nossa vida, entender isso. E terceiro passo, ser fiel no pouco. Depois das crises, para recomeçar, é muito difícil, porque muitas das vezes aparecem oportunidades que aos nossos olhos é algo pequeno, não é aquilo que tínhamos, né, outrora, ou então o que queremos para nós. Mas temos que entender que esse é o primeiro passo, o primeiro degrau para recomeçar novamente. E temos que atentar para o que diz a sabedoria bíblica, que fala que tudo que vier em nossa mão para fazer, para que possamos fazer com toda a nossa força, conforme a nossa força. E outra coisa, Deus ele é especialista em transformar o pouco em muito. Então nós temos que ser fiel a Deus e Ele sempre terá algo maior para nós. Então, para recomeçar, é necessário você aproveitar cada oportunidade com toda força e sabedoria. Com isso, sabendo que Deus está olhando e você vai ser colocado no lugar que Ele já separou para você. Porque quem tem aliança com Ele sempre ganha mais do que se pode ver ou imaginar. E assim foi na vida desta mulher forte de Agar. Ela, além de ter um novo casamento com o dono da seara, Boaz, ela teve um filho e você vai ver o nome dela na árvore genealógica de Jesus Cristo. Algo sobrenatural. Então, atualize isso na tua vida. Recomeçar com Deus é algo maravilhoso. Você não precisa recomeçar sozinho. Tu pode contar com Deus. Só que para isso você vai ter que ser fiel a Ele. Para isso você vai ter que fazer uma aliança com Ele. Para isso você vai ter que entender que o que Ele vai fazer na tua vida é algo que vai ser transbordante. Então esse foi o primeiro episódio da série Mulheres Fortes, aqui no Instrução Cast, né? Então, se fez sentido para você esta mensagem, pegue o link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem venha alcançar mais e mais pessoas, né? Nos próximos episódios nós vamos estar dando continuidade à série Mulheres Fortes. Graça e paz.